que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acreditar nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como lá. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família. Boa noite, sejam muito bem-vindos, filhos, filhas do Pai Eterno. Esse é o seu Cartas ao Pai. O Pai está em casa. Esse lugar de descanso, de alívio, de alento, de conforto ao teu coração. O Cartas ao Pai, aqui diretamente do Santuário do Divino Pai Eterno, chega aí no santuário da tua casa, do teu lar, para ser abraço, colo, consolo do Pai ao teu coração. Eu, Abner Santos, aqui com toda a equipe do programa Cartas ao Pai e com o nosso querido Rodolfo, essa participação mais do que especial, essencial para o programa. Fala, maninho. Meu irmão, boa noite. Boa noite. E aí, tudo bem, né? Viu? Muito obrigado, valeu. É interessante, eu falo participação, porque o outro, o nosso irmão, aquele que é de verdade com a gente, se torna essencial, ele participa da nossa vida. Sei. Sem o Rodolfo, esse programa não seria a mesma coisa. Valeu, irmão, maninho, obrigado. que honra, viu? Que alegria. Eu que agradeço, é honra minha. Que alegria ter você aqui nessa noite conosco, partilhando a tua vida, partilhando o teu coração. O Cartas ao Pai é um programa onde o devoto, devota do Pai Eterno, aqueles também que estão chegando agora, quantas pessoas começaram a acompanhar a TV Pai Eterno recentemente e foram tocadas por essa graça maravilhosa que jorra do coração do Pai. Nessa noite, o Pai quer te lembrar que Ele está em casa. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. O Pai que nos consola, o Pai que nos abraça, o Pai que nos alcança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse lugar de encontro com o Pai. Aqui, do Santuário do Divino Pai Eterno, ao Santuário do teu coração, da tua família, do teu lar. O programa de hoje está muito, muito, muito especial. Aqui no Cartas, nós lemos a história de um devoto, de uma devota. Nós partilhamos a vida de alguém aqui. Nós falamos Cartas ao Pai porque ainda que você mande um e-mail para a gente, porque a gente recebe carta escrita, viu, Rodolfo? Sim, a gente recebe muitas cartas escritas. Tem gente que acha que saiu de costume, né? Não tem mais costume de escrever, e tem muitas pessoas que escrevem, inclusive eu costumo escrever também nas redes sociais bilhetinhos escritos à mão, e ainda que você mande um e-mail para a gente vai imprimir e colocar aqui em formato de carta para dividir a sua história com todo o Brasil, todos os filhos e filhas espalhados pelo mundo. No próximo programa, essa carta, essa vida pode ser a sua. Já pensou? Nós vamos responder a sua carta, nós vamos preparar o programa todo especial e baseado na sua história. E no final do programa tem uma música que a gente escreveu, preparou especialmente para a carta que nós vamos ler hoje. Então escreva para a gente
cartasaopai@tvpaeterno.com.br. E também você pode mandar no nosso direct lá no Instagram, TV Pai Eterno, ou nosso Facebook, TV Pai Eterno. E você sabia que a TV Pai Eterno vai onde você estiver, no ponto de ônibus, fazendo o almoço, é só você acessar o YouTube, Pai Eterno, sem o TV. Aqui, esse lugar de encontro, esse coração do Pai que pulsa para os filhos, que pulsa esse amor, essa misericórdia, essa compaixão que te alcança nessa noite, que te abraça. E o tema dessa noite é muito, muito, muito profundo. Como a gente lida com os nossos erros. Você já se arrependeu de algo que você fez? Há algo que pesa sobre os seus ombros? Tem algo que você sente remorso até hoje? Algo que você falou e não deveria ter falado, ou algo que você deveria ter falado e não falou? O que pesa no teu coração, na tua consciência, e que só você e o Pai Eterno conhecem? Quando o Pai joga luz sobre isso, quando nós entendemos que o passado já não nos preenche, porque às vezes, quando dói, a gente tem o costume de permanecer naquela dor. Quantas vezes eu e você, a gente fica remoendo um pensamento, uma lembrança, porque fizeram... Tem gente que lembra até a data, o dia, a hora, o mês, ou a roupa que a pessoa estava vestindo, porque naquele dia... Você conhece gente assim, Rodolfo? Conheço. Você é assim, Rodolfo? Mais ou menos. Aquele dia, quarta-feira... Rapaz, eu lembro tudinho. 9h22 da manhã, aconteceu isso, você falou isso, você estava fazendo isso. E tem pessoas... Negativo, né? e muitas pessoas possuem essa memória emocional muito latente e que às vezes permanece numa lembrança ruim e fica remoendo aquilo por anos, amargando o coração. Uma pessoa que se torna amargurada é porque ela vai amargando o coração, ela vai permitindo e deixando que a decepção tire a doçura, a alegria, o prazer de viver. E vai não só se tornando amarga, mas tornando amarga a vida de quem está em volta. Nós cantamos essa música para abrir o programa, Tua Família, porque quem melhor do que a nossa família conhece o nosso lado amargo? Quem te conhece quando você acorda de mau humor? Quem te conhece quando você não está bem? Eu sempre digo que a gente se acostumou a falar eu te amo, e hoje a juventude e essas gerações, né, essa geração mais nova, se acostumou a falar eu te amo com muita facilidade, muita facilidade. Eu lembro na época do Orkut, Rodolfo, aí a gente entrega um pouco a idade, né, quando a gente fala de Orkut. Tinha uma comunidade no Orkut e eu não me esqueço dessa comunidade. Lembra que tinha umas comunidades? É muito bom, né? Nossa, Rodolfo, você falasse que não lembrar, gente, não lembra. Tá louco. Tinha uma comunidade lá que eu não me esqueço, que é assim, eu te amo não é bom dia. E hoje nós nos acostumamos a dizer eu te amo com muita facilidade. E eu digo a você, corra de quem fala eu te amo rápido. Corre, mas corre e não olhe para trás. A pessoa conheceu a outra hoje, amanhã, semana que vem, está falando eu te amo. Nossa, mas corre, ó. Porque vale o ensinamento dos nossos avós que precisa comer 1 quilo de sal junto. 1 quilo de sal demora para sair do pote, né? Ó, vai, às vezes 1 ano, 1 ano e meio, o sal tá lá. Depende do tanto que faz comida. Depende também, do tanto né? que faz. Se não cozinha, aí com o sal. Fica lá da vida. Mas a gente se acostumou a dizer eu te amo quando der um friozinho no estômago.
Ah, porque eu gostei, a pessoa é legal, eu te amo. Não, não ama. Você se conectou, você tem uma conexão ali, uma afeição pela pessoa, mas amor é outra coisa. E muitas pessoas, ao se decepcionarem na vida amorosa, elas permanecem naquela decepção. E elas vão levando isso para os outros relacionamentos. Quantas pessoas a gente conversa, a gente conhece, que se decepcionou uma vez com um namorado que traiu. Vou dar um exemplo aqui. Uma menina que se relaciona com um rapaz, ele vai lá e trai ela pega aquele trauma, o término é conturbado, passa o tempo, ela vai conhecendo outros rapazes e é uma pessoa que se torna desconfiada, ela desconfia até da sombra, ela tem dificuldade de acreditar no que o outro está falando porque alguém lá atrás um dia a traiu, a decepcionou, enganou, mentiu. Então, o programa de hoje vai falar sobre recomeço. E a nossa família tem propriedade para dizer eu te amo, porque conhece o nosso pior lado. Eu falei que hoje a gente costuma dizer eu te amo com muita facilidade. A nossa família tem propriedade para dizer eu te amo porque conhece a minha mãe, a minha irmã, meu cunhado, os meus sobrinhos. Tem propriedade para dizer eu amo o Abner, porque eles conhecem o meu pior lado. Eles não conhecem o Abner que apresenta o programa. Eles não conhecem o Abner que está cantando uma música bonita, sendo acompanhado por um grande músico. Eles não conhecem o Abner que está aqui cercado de câmeras, de grandes profissionais. Eles conhecem o Abner na pior versão dele. O Abner quando acorda de mau humor, o Abner quando não quer graça com ninguém, não quer conversa. Eu e você temos espinhos, todos nós temos. E por isso a nossa família. Por que falar de recomeço cantando uma música de família? Porque quando a gente perde o sentido do nosso caminhar, a gente precisa voltar para a essência. E voltar para a essência não é voltar para o lugar onde nós fomos feridos, mas onde nós somos amados. Só quem conhece o seu pior lado tem propriedade para dizer que te ama. O resto, esquece. Se a pessoa não conhece nenhum defeito teu, e ela fica dizendo eu te amo, te conheceu semana passada, ó, corre, pernas para que te quero. Porque só tem propriedade para dizer eu te amo quem conhece o teu pior lado. E recomeço é isso. Recomeço é voltar para a nossa essência, reconhecer que nosso lugar não é na ferida, nosso lugar não é na decepção, nosso lugar não é onde nos feriram, o nosso lugar não é na frustração. O nosso lugar é na essência. Por isso, quando a gente volta para casa, a gente volta para Deus, né? Verdade. A gente encontra Deus novamente, né? Eu tenho certeza que você, quando precisa recarregar as baterias, você volta para os teus filhos. Lá para casa do meu pai, ia falar isso. Teu pai. É assim mesmo. Então, quando a gente volta para as nossas raízes, a gente sempre encontra as nossas raízes, assim, é sinal de que você está buscando se encontrar de novo também. Porque não adianta se você volta para dentro de casa, mas você não faz nenhum processo de mudança, você não dá nenhum passo para isso, né? Fato. Exatamente. Entendeu? Isso. Irmão, eu quero perguntar para quem está em casa, para onde você corre quando precisa recarregar suas baterias? Para onde você se refugia quando você precisa retornar à sua essência? Se você está voltando, retornando para o lugar onde você foi ferido, você está equivocado, equivocada. Lá não é teu lugar. Recomeço é quando a gente entende que nosso coração não cabe mais no passado. Porque não dá para apagar o passado, não tem como. O Milor Fernandes, um grande cartunista, irmão, já falecido, saudoso Milor Fernandes, um dos maiores cartunistas do Brasil, ele tinha uma frase muito, muito forte que dizia assim: viver é desenhar sem borracha. A frase é essa. Viver é desenhar sem borracha. Não tem como apagar, não tem como esquecer. Então, quando a gente não pode e não devemos voltar para o lugar onde fomos feridos, a gente volta para a nossa essência. Por isso a gente canta, nós vamos para um brevíssimo intervalo. Nosso programa hoje está muito especial. Tem a carta, tem a história, tem partilha, tem música inédita. Olha,
fica aí porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender e nós vamos com certeza receber juntos do coração do Pai essa força, essa coragem de continuar em frente. O Cartas ao Pai volta já já. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para ao teu lado sempre estar. Tua família. Conheço coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Para transformar meu coração. Estamos de volta, esse é o seu Cartas ao Pai. Manda, Senhor, o teu Espírito para transformar o nosso coração, para que sejamos filhos melhores, filhas melhores, mais amorosos, mais pacientes, mais resilientes, mais pacientes com os próprios limites, não se cobrar tanto, não se culpar tanto. Manda, Senhor, o teu Espírito. E que bom ter você aqui no Cartas ao Pai. Esse lugar que é feito, esse programa que é um lugar de encontro entre o teu coração e o coração do Divino Pai Eterno. Se você não sabe, esse programa acontece diretamente do santuário do Divino Pai Eterno. Nós estamos aqui do ladinho do santuário. O coração do Pai pulsando ao encontro do teu, do santuário do Pai ao santuário sagrado do teu coração, porque é aí que Ele habita. E sabe que enquanto eu cantava essa música, Rodolfo, eu me lembrei de uma coisa e o Pai nos surpreende muito. Às vezes nós estamos vivendo uma situação e a gente não se dá conta que naquele momento o Pai está costurando a nossa vida.
Isso que nós estamos fazendo agora, e eu falo para a equipe também, porque às vezes a gente está no trabalho, na correria, e esse povo trabalha muito, né, Rodolfo? É para lá e para cá, e é câmera, e vai e volta, e vai para lá e vai para cá, e tal programa. É uma correria total. E você também tem o Rodolfo está aqui, está no Boa Noite Meu Pai, está no santuário tocando na missa, está aqui, está lá, está aqui, está lá. E às vezes nós entramos no modo automático e nos esquecemos que o Pai, nesse momento, está costurando as nossas vidas de alguma forma. Quando a gente cantou, eu vou te contar uma coisa que você vai se lembrar. Há exatos 2 anos atrás, você estava nesse teclado, nesse canto, e eu estava naquele cantinho ali. É verdade. Pregando na preparação para a Romaria em 2024. Verdade, mesmo. E eu ainda não era apresentador da TV Pai Eterno, eu nem sonhava um dia estar aqui, mas eu estava nesse chão, nesse cantinho aqui, no lugar onde a gente grava o Cartas ao Pai, cantando exatamente essa música com o Rodolfo tocando. E quando eu estava cantando, me veio aquela cena e eu nunca que eu imaginaria que há 2 anos atrás, 2 anos depois, estaria aqui do seu lado, do meu irmão, com esses profissionais maravilhosos, gravando um programa Cartas ao Pai. Nesse exato momento, hoje, Deus está costurando as nossas vidas. E você vai se lembrar daqui a um tempo desse dia. Por isso a gente não pode viver de qualquer jeito, Rodolfo. Por isso a gente não pode empurrar a vida com a barriga e viver como se ela não fosse algo extraordinário, porque é. Verdade. Aquilo que nós estamos fazendo hoje vai ecoar ou impactar o que nós vamos viver lá na frente. Você me conhece, nunca que eu ia imaginar que depois de 2 anos eu estaria aqui nesse mesmo palco, nesse mesmo chão, gravando um programa. Quem diria, né? Quem diria? Mas o Pai sabia. Já estava escrito já, né? Quem diria? Mas o Pai sabia. A gente não sabe. E por isso a nossa esperança é a de que o Pai sabe. O Pai tudo sabe. E talvez hoje você esteja vivendo uma situação dolorosa, difícil, com o passado pesando nas suas costas, mas o Pai sabe. Deus sabe como o meu coração estava quando eu vim atender o convite dos meus irmãos para fazer uma formação em preparação para a Romaria do Divino Pai Eterno em 2024. E aí, eu nunca imaginaria onde o Pai me colocaria, que é estar aqui no meio dos filhos. Eu estou aqui à frente apresentando esse programa, mas eu estou dando voz aos meus irmãos que estão aqui trabalhando na técnica, aos meus irmãos que estão lá no santuário trabalhando, aos irmãos que estão lá acolhendo o romeiro, a romeira. Eu estou representando a voz de todos aqueles que você não vê na TV. E tem muita gente. E que privilégio, que honra. Me sinto muito pequeno, muito indigno de representar esse povo maravilhoso. Mas o Pai quis. A gente não sabia, mas o Pai sabia. A gente não imaginava, mas o Pai sabia. O Pai sabe. O Pai conhece teu coração, o Pai já escreveu o teu futuro. Porque ainda que as nossas páginas estejam confusas, no final delas, no final do livro da tua vida, há a assinatura do Pai. Não esquece disso não. E a carta de hoje é uma carta muito especial e que vai falar muito ao teu coração. Nós vamos ler a carta do Luiz. O Luiz pediu para a gente não citar o sobrenome dele, então a gente vai respeitar. Luiz mandou essa carta através do e-mail cartasaopai@tvpaieterno.com.br e nós queremos ler a sua carta aqui no programa no próximo episódio. Então escreva para a gente, cartasaopai@tvpaieterno.com.br, e
como forma de gratidão, no final do programa, a gente canta uma música escrita, feita de maneira muito simples, mas muito autêntica, inspirada na tua história como forma de gratidão. Então, participe com a gente. Caro Abner, paz e bem. Assistindo ao quadro Cartas ao Pai, criei coragem para escrever. Confesso que ainda sinto um pouco de receio e por isso gostaria que, caso a minha carta fosse utilizada, apenas o meu primeiro, Luiz, fosse mencionado. Nasci em uma família católica e desde a infância participei ativamente da igreja. Fui coroinha, ministro da Sagrada Eucaristia e cresci envolvido na fé. Ainda assim, com o passar dos anos, muitas dúvidas surgiram em meu coração. Sou o caçula da família e fui criado principalmente por minha mãe e minha irmã. Meus irmãos trabalhavam muito e por isso tiveram pouco tempo para acompanhar meu crescimento. Vivi momentos difíceis, enfrentei conflitos, inseguranças e por muito tempo fui um sonhador sem rumo, alimentando ilusões e cometendo muitos erros. Minha história é longa, houve mais erros do que acertos. Mas olhando para trás, tenho uma certeza, Deus nunca desistiu de mim. Em todos os momentos difíceis, quando parecia que eu estava perdido, Ele esteve presente, me sustentando e me resgatando. Só de recordar algumas dessas experiências, meu coração ainda se emociona. Sempre gostei de escrever e em 2025, aos 69 anos, decidi registrar minha caminhada. Escrever tornou-se uma forma de oração, de reflexão e também da cura. O primeiro texto recebeu o título Meu Terapeuta é Deus, porque acredito que Ele é quem conduz a minha transformação. Hoje continuo em processo, pois a conversão é um caminho que nunca termina. Mas posso dizer que vivo uma nova história, mais consciente, mais fortalecido pela fé, com muito mais acertos do que erros, graças à misericórdia de Deus. Se você considerar oportuno, terei alegria em compartilhar também os outros textos que escrevi, pois fazem parte dessa mesma caminhada de reencontro com o Pai. Receba meu abraço fraterno e que o Divino Pai Eterno continue abençoando você e toda a equipe desse lindo trabalho de evangelização. Com carinho, Luiz. Meu irmão, mas não precisa pedir duas vezes, nos escreva que a gente quer ler seus textos. Partilhe com a gente essa riqueza do seu coração e eu quero destacar aqui algumas coisas, alguns trechos da sua carta, porque nos toca muito. Hoje continuo em processo, pois a conversão é um caminho que nunca termina. E de fato, irmão, nunca termina. A gente só para de mudar, a gente só para de evoluir, de crescer, de amadurecer, quando nós partimos para a casa do Pai. Até lá, ainda há chance de corrigir a rota. Você disse aqui também que na sua vida você teve mais erros do que acertos. Aí eu te pergunto, escrever um texto tão sincero também não é uma forma de acertar? Olhar para a própria história, reconhecer suas fragilidades, reconhecer a sua pequenez, não é uma forma de acertar? Porque sim, enquanto ainda há vida, há chance de mudança, enquanto há fôlego, há possibilidade de mudança de rota, de corrigir rota. E que lição você nos ensina aos 69 anos? 69 anos. O primeiro texto que você escreveu foi Meu Terapeuta é Deus. E de fato, o coração do Pai é uma grande terapia. E você sabe que
no início do programa, quando nós estávamos nas primeiras reuniões para definir como seria o programa, e o intuito era essa terapia coletiva no coração do Pai. Porque o que é uma terapia, um processo terapêutico, se não um processo de cura? E aí a gente conta com tantos recursos, com psicólogos, psicanalistas, terapeutas, tanta gente maravilhosa, médicos, que nos ajudam nos processos de cura, de recomeço, de reescrever a nossa história. E aí o primeiro texto, meu terapeuta é Deus. E sim, no coração do Pai eterno, nós corrigimos a nossa rota, nós evoluímos, nós amadurecemos, nós crescemos. E que bom que você reconheceu isso, meu irmão. Nós cantamos, conheço um coração tão manso, humilde e sereno. E é esse coração que te abraça nessa noite. Eu quero agradecer, Luiz, escreva assim, meu irmão, que a gente quer ler cada texto seu, viu? Pode lotar lá a nossa caixa de mensagem, cartas ao Pai, @tvpaeterno.com.br, porque a gente vai ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes for preciso, porque que riqueza a sua partilha. E no próximo bloco, Luiz, nós vamos cantar uma música feita especialmente para você, baseado naquilo que você partilhou conosco, como forma de gratidão. Nós vamos responder a sua carta agora, o Rodolfo vai cantar, e logo depois do intervalo nós voltamos com a resposta, com o vídeo do Papa e também com uma música que foi feita especialmente ao Luiz. Fica aí, a gente volta já já. Cartas ao Pai. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Transformar meu coração. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova,
traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, filhos, filhas do Pai Eterno. Esse é o seu Cartas ao Pai, o seu lugar de descanso, de alento, de refrigério, de recomeço. Tema do programa de hoje: recomeço. Onde você precisa recomeçar na sua história? Onde você precisa corrigir o caminho, as escolhas? Qual é o fardo que você precisa deixar pelo caminho? Qual é a culpa que você precisa abandonar no dia de hoje? Nós escutamos a história do Luiz. Muito obrigado, meu irmão, que se dispôs a escrever mais vezes para a gente. Faça isso e vamos ter a maior alegria do mundo em dividir o seu coração com os filhos do Pai Eterno. E a gente está esperando a sua carta também. Cartas ao Pai, @tvpaeterno.com.br, porque quando nós falamos cartas ao Pai, nós estamos falando vidas ao Pai, histórias ao Pai, almas ao Pai. E quando nós estávamos voltando do bloco, Rodolfo, você percebeu que eu dei uma travadinha aqui, que eu estava cantando? Você percebeu? Você sabe que isso nos ensina muito? Quando eu fui cantar, eu cantei no plural. Uhum. E aí, ao invés de cantar no singular, como dizia a letra, eu coloquei um S no final. Foi. E aí eu dei uma dúvida, mas isso nos ensina e nos fala do tema de hoje também. Eu olhei para você, peraí, para onde que eu estou indo? Por causa de um S. Engraçado que no canto, assim, quando você está cantando, você não consegue corrigir, né? Exatamente. Você vai errado, Foi. Não vai. E aí, eu olhei para você por causa de um S. Quantas e quantas pessoas estão nos acompanhando agora que parou a vida, parou de cantar a melodia que Deus compôs para elas por causa de um S? Por causa de uma letra, parou num detalhe, parou numa pequena coisa. Quando Luiz disse, eu tive mais erros do que acertos, meu irmão, aos 69 anos, com essa clareza da própria existência, é um dom e um acerto tão grande. E aí a gente voltando, é muito interessante o quanto Deus nos ensina o tempo todo. Por causa de um S quase que eu parei a música. E eu olhei para o Rodolfo, e o Rodolfo continuou tocando. Por isso também, isso nos ensina a importância de escolher as pessoas que estão ao nosso lado. De escolher as pessoas que caminham do nosso lado. Porque o Rodolfo ficou firme lá, aqui. Continua cantando. O S passa. O importante é a letra. É o conteúdo. E o Pai vem nos ensinar isso essa noite. Continua. Esqueça os S's que você colocou na melodia que Deus compôs na sua história. Esqueça os erros, os equívocos, os fardos, as culpas. Olha para frente. Vamos em frente. E essa carta, com esse selo, que o Pai cele no teu coração o recomeço, a esperança, a certeza de que a sua vida é muito mais do que os seus equívocos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Nós vamos enviar a resposta para o Luiz. Luiz, muito obrigado. Nós estamos esperando as próximas cartas. Deus abençoe e que presente, que alegria poder responder para você e dividir a sua vida com tantos filhos e filhas do Pai Eterno. Nós fizemos uma música
especialmente inspirada na tua história, na tua partilha, no teu coração. E que honra poder partilhar da sua história com todos os filhos e filhas do Pai Eterno. Como eu disse a você, aqui no Cartas ao Pai, a sua história não fica sem resposta. O seu coração não fica sem abraço. E hoje nós partilhamos com vocês a história do Luiz, esse irmão tão corajoso e tão aberto, que dividiu o coração dele com a gente. E nós, antes de começarmos o programa, eu me reuni com o Rodolfo, e a gente tem feito isso nos últimos programas, né, irmão? Como forma de gratidão a você que nos escreve. Por isso, mais uma vez eu quero te lembrar, escreva pra gente, porque a gente quer ler a sua história, a gente quer conhecer a sua vida e a gente quer compor um trechinho de uma canção de presente para você, como forma de gratidão por você dividir o seu coração com a gente. E aí a gente escreveu um trechinho para você, Luiz. Você disse na sua carta que você tinha mais erros do que acertos. E sabe que recomeço é a dor que eu contei para Deus. Recomeço é quando a gente olha para uma situação que a gente não consegue lidar, a culpa, o arrependimento. E a sua carta expressa muito bem isso, o quanto você se arrepende por fatos que você nem citou, mas o Pai conhece. E aí, recomeçar é contar a dor para Deus. Então, guarda essa frase. Recomeço é a dor que eu contei para Deus. Porque Ele pode, o Pai pode. E nessa noite nós queremos cantar para você, Luiz, para te lembrar o quanto a sua vida é cara e o quanto ela é amada pelo Pai Eterno. És o consolo quando olho meus erros, és a escola onde o amor me ensina. Enxugue o pranto, filho, levanta e anda. És o consolo quando olho meus erros, és a escola onde o amor me ensina. Enxugue o pranto, filho, levanta e anda. És o consolo. Quando eu olho para os meus erros, há um consolo que é o Pai. Eu sou filho. Eu sou a criatura e não o Criador. E recomeço, de fato, é a dor que eu entreguei para Deus. E esse mesmo Deus olha nos nossos olhos e diz: filho, levanta e anda. Não pare no seu sofrimento. Não pare na sua dor. Continue em frente. Deus, mas está pesado, porque eu me sinto culpado, eu ainda não me perdoei. E uma outra coisa muito importante que nós queremos te lembrar nessa noite: se perdoe, meu irmão. Se perdoe. Porque tão importante quanto perdoar os outros é se perdoar. Às vezes nós vivemos anos, décadas, se culpando por algo que a gente não tem como mudar porque está no passado. Como eu disse lá no programa,
Viver é desenhar sem borracha, não tem como apagar, não tem como esquecer, não tem como mudar. A gente não tem uma máquina do tempo que a gente entra, volta lá atrás e muda. A única coisa que está nas nossas mãos é aquilo que a gente pretende escrever. E se eu posso definir isso numa frase, eu não consigo mudar o que eu já escrevi, mas eu posso mudar o que eu pretendi escrever. Eu não consigo apagar meu passado, mas eu posso reescrever meu futuro. E o coração do Pai se abre para você nessa noite para te encher de esperança, de confiança, de coragem. Vamos em frente, não pare no seu erro, não pare na sua ferida, não pare na decepção. É muito importante, eu não sei quem te decepcionou, quem te magoou, quem te feriu, quem fez você tomar decisões erradas, ou foi a sua própria consciência, mas não para. Vamos em frente. O Pai te espera na última página do seu livro. Vamos continuar escrevendo, não é, Rodolfo? Sim. E por falar nisso, por continuar em frente, por seguir em frente, nós queremos convidar você a interagir nas nossas redes sociais, lá no Instagram, TV Pai Eterno, no Facebook TV Pai Eterno e no YouTube Pai Eterno. No YouTube a programação fica sendo transmitida 24 horas por dia, você pode assistir onde você estiver. E aí eu quero mandar um abraço para a Cíntia, que é lá de Contagem, em Minas Gerais, mandou mensagem para a gente no Instagram, para o Renan Carbona, que é lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Deus abençoe, meu irmão. Quero mandar um abraço para o João Paulo, é que está o arroba do Instagram, João Paulo, é João Paulo N2. Deus abençoe você, obrigado por interagir conosco. Então vai lá nas redes sociais, interaja com a gente, manda seu e-mail, conta a sua história, porque no próximo Cartas ao Pai, nós, além de lermos a sua história, vamos cantar especialmente para você. Porque esse programa é esse lugar de encontro, né, Rodolfo? Sempre, né, maninha? Os filhos. Os filhos. Os filhos do Pai em terapia com Deus. Sim, bonito isso, né? Os filhos, o Cartas ao Pai é os filhos do Pai em terapia com Deus. Onde Deus nos cura, onde Deus nos alcança, onde Deus nos consola. E nós encerramos o Cartas dessa semana com uma profunda gratidão a Deus. Eu quero agradecer a sua audiência e também fazer um pedido a você. Compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais, ajude esse conteúdo tão rico da TV Pai Eterno a chegar a mais pessoas, a mais filhos. A gente se encontra no próximo Cartas ao Pai. Rodolfo, muito obrigado. Valeu, maninho, que agradeço, viu? Gratidão pelo seu dom, pelo seu talento, e a gente espera você. Nós estaremos aqui no colo do Pai Eterno, diretamente do santuário dele ao santuário do teu coração. O Pai está em casa. Até o próximo programa. És o consolo quando olho meus erros. És a escola onde o amor me ensina. Enxugue o pranto, filho, levanta e anda. És o consolo quando olho meus erros. És a escola onde o amor me ensina. Enxugue o pranto, filho,